Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal da Coruja. Pré-jogo, sim, pré-jogo, faz tempo que a gente não faz um pré-jogo de Campeonato Brasileiro. Na reta final a gente deve também dar uma relaxada, dependendo dos jogos. E a gente está de volta para a terceira rodada, para o segundo jogo do Cuiabá. O Cuiabá vai enfrentar o Grêmio pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, assim como na temporada passada. Curiosidade importante do confronto. Vamos torcer para o resultado ser igual. Sim, o visitante vencer, porque na temporada passada o visitante venceu, que foi o Grêmio. A gente vai falar do jogo, não vou trazer a prévia, mas vou trazer estatística da partida e também dados do jogo. Então vamos tudo para falar de prévia de Cuiabá, logo depois da vinheta. Da cidade verde, da terra do sol, é nossa paixão. Valente o nosso dourado e o seu destino é ser campeão. Cuiabá, Cuiabá, time do povo e Mato Grosso é o Cuiabá. Emoção, alegria, o Auriverde da Baixada contagia. Fala galera, como disse, seja bem-vindo à prévia da partida. As estatísticas do jogo vão ser algo que a gente vai dar mais foco neste vídeo. Mas o Grêmio teve uma semana muito agitada de altos e baixos. No final de semana estreou perdendo no Campeonato Brasileiro para o Vasco, um jogo de muitas polêmicas, mas uma equipe do Grêmio muito abalada pelas duas derrotas na Libertadores. Na quarta-feira, a equipe enfrentou o Atlético Paranaense, que vinha embalado desde que o Cuca havia assumido. A equipe estava, salvo engano, 10 jogos sem perder, fez mais um jogo, goleou o Cuiabá por 4-0, e o jogo parecia bem encaminhado para uma vitória do Atlético, né? O Atlético bem melhor, o Grêmio em crise, Renato pressionado. Não foi isso que aconteceu. Vitória do Grêmio, 2-0, vitória convincente. E o Grêmio chega embalado, então, porque vence e vai ter, né? Teve pela frente um jogo em casa e vai ter mais 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Agora, enfrenta um adversário inferior ao Atlético. O Cuiabá está pelo menos 1 ou 2 patamares abaixo do Atlético hoje, Atlético Paranaense. Então o Grêmio vem dessa vitória e está muito perto de anunciar Edenilson como seu novo reforço para o meio de campo, ídolo e capitão do Internacional por muito tempo. Também deve anunciar um goleiro, Rafael, que vem do Cruzeiro, muito questionado na Toca da Raposa, chega a Porto Alegre para defender o tricolor gaúcho. Então o Grêmio tem muitos reforços para essa partida, não exatamente para essa partida, mas para o elenco, uma equipe que estava em baixa, mas conseguiu uma vitória diante de um adversário complicado, dá uma levantada na moral. E o que ajuda o Grêmio é uma coisa que a gente vai falar agora. É o retrospecto muito ruim do Cuiabá diante do tricolor gaúcho, em 6 confrontos, 5 vitórias do Grêmio e 1 empate. Jogos que valem pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto entre as duas equipes foi lá em 2020, pela Copa do Brasil. O Cuiabá chegou às quartas de final, enfrentou o Grêmio. No jogo de ida já havia um rumor muito grande que Marcelo Chamusca deixaria o comando do clube. E aconteceu logo após a partida o anúncio do Fortaleza, que estava fechando com o técnico do Cuiabá. O Cuiabá perdeu um jogo muito complicado, com a arbitragem muito ruim, que é uma coisa que não acontece hoje, que não aconteceu nessa época, que acontece desde sempre. Péssima arbitragem, Cuiabá assaltado na Arena Pantanal, ainda no meio da pandemia sem público. O Grêmio venceu por 2-1, o resultado no jogo da volta era muito difícil de acontecer. A CBF fez o que ela faz de melhor, cagou pro jogo, botou o jogo 3 horas da tarde, no meio de uma quarta-feira, entendeu? E foi uma eliminação muito triste, né? Ainda mais por ter sido roubado em casa e por um jogo 3 horas da tarde, um jogo de volta. O Cuiabá naquele jogo perdeu 2-0, né? É uma derrota doída. E acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. O melhor resultado da história do Cuiabá na competição. A melhor colocação de uma equipe mato-grossense na história. Essas quartas de finais aí, diante do Grêmio. O Cuiabá chegou lá, batendo Botafogo, por exemplo. Então teve uma campanha muito interessante. Se passasse, poderia pegar o São Paulo, que em 2 jogos diante do Grêmio, às vésperas do Ano Novo, por exemplo, o Grêmio conseguiu passar e chegar na final, e na final foi atropelado pelo Palmeiras. 2 derrotas em 2 jogos.
Os outros jogos, né, o Cuiabá teve pela frente o Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2021, Cuiabá recém-promovido, o jogo era teoricamente pela 8ª ou 6ª rodada, foi muito adiado, foi jogado quase no segundo turno. No segundo turno, nesse primeiro turno, o Cuiabá perdeu aqui na Arena. No jogo da volta, é um jogo que a gente pode relembrar aqui, que foi o empate, que é o único empate do confronto. O Grêmio caiu em 2021, ficou na Série B em 2022, em 2023 voltou, e nos 2 jogos do ano passado, na 3ª rodada do Brasileirão, assim como nesse ano, cadê? Você nem virar mais? Aqui, ó, Cuiabá e Grêmio. Olha lá, 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo que a maior parte do torcedor foi ver, Luizito Soares não fez gol. O Grêmio venceu por 2-1, mas o Luizito não fez nenhum gol. Mas teve uma puxeta que ele deu meio bike, que fez um milagre em São Walter. Então o Cuiabá perdeu aqui, e no jogo do retorno, o Cuiabá perdeu de um daqueles jogos na sequência de resultados ruins. O Cuiabá ganha 4 jogos seguidos, aí na última rodada do primeiro turno perde para o Atlético Paranaense, aí perde para o Palmeiras, perde para o que eu esqueci, Fluminense? Não, perde para o que eu esqueci, aí perde para o Grêmio fora de casa. Então o Cuiabá teve uma sequência de jogos ruins, e o Grêmio esteve nessa sequência em ambas as vezes, Campeonato Brasileiro de 21, Campeonato Brasileiro de 23. Os números na Arena, daqui a pouco a gente vai relembrar o jogo de 2021, 2-2. Os jogos na Arena, 3 jogos, 2 vitórias do Grêmio, pela Copa do Brasil 2-0, e pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, e também um empate. Esse empate é o 2-2 entre as duas equipes, um Cuiabá naquela ocasião brigando para não cair, um Grêmio talvez ainda sonhando com alguma coisa. Eu vou tentar botar na tela, só que já pulou do jeito errado, ó. Eu vou perder uma imagem, não é das melhores, enquanto isso eu vou falando. O Cuiabá saiu na frente com o Max naquela ocasião, 1-0, logo aos 23 minutos da primeira etapa, segurou o empate no primeiro tempo, segurou a vitória no primeiro tempo, leva essa vantagem para o intervalo. O Cuiabá muito próximo, uma das equipes que menos muda, né? A defesa é basicamente a mesma, tirando as laterais. Ela Imperior e Marlon seguem titulares nesse time do Cuiabá. O Alain Imperior está oscilando de titular e reserva. O Marlon é um dos capitães do time do Cuiabá, ao lado do Walter, é um ídolo da torcida cuiabanista e segue nesse time. O Grêmio empatou no início da segunda etapa num golaço de Alisson do Cuiabá, Essa época, galera, já na época da pandemia, que até tinha público, mas não poderia ser, eu acho que 30% da capacidade, se eu não me engano. Então, assim, era um público muito irrisório, comparado aos públicos desse ano. Amanhã, no sábado, na verdade, devemos ter um jogo, não sei quanto está vencendo, se está vencendo no sábado de manhã, devemos ser um público 3 vezes maior que esse, né? Apesar do jogo quarta-feira ter tido um público ruim. Em cruzamento fechado, quem? Marlon. E uma coisa curiosa, o Marlon marcou o gol, desde que o Cuiabá subiu, ele marcou o gol na Arena do Grêmio em 2021 e marcou no jogo da 3ª rodada do ano passado. O gol do Cuiabá foi do Marlon, só que 2 minutos depois, em cruzamento na área, ele de novo, Alisson, fez o gol de empate. Eu até falar, se você for pensar o vídeo dessa época, eu vou falar. O Cuiabá já tinha derrubado 2 técnicos do Campeonato Brasileiro e estava caminhando para o 3º. E o Felipão não cai nesse jogo. Ele cai nos 2 jogos seguintes, ou no jogo seguinte. Ele toma uma piaba. Então, assim, o Cuiabá derrubou 4 técnicos daquela campanha, e o Felipão eu coloco no cálculo, mas caiu na rodada seguinte, ou 2 rodadas depois. Então tem esses jogos interessantes que a gente destacou. É um confronto que sempre tem uma expectativa alta por ser um time gigante do futebol brasileiro, que estamos falando do Grêmio. O Cuiabá vive um momento muito ruim. O Cuiabá, na verdade, ele teve um estadual relativamente tranquilo, como sempre, e uma Copa do Brasil até suave, né? Porque meteu 4 no Real Noroeste e até passou nos pênaltis contra a Portuguesa. Mas não sofreu tanto como na temporada passada. Então chega muito confiante para o Campeonato Brasileiro, mas sem técnico. E aí na primeira hora toma um sonoro 4-0 do Atlético. E aí no meio de semana, em um jogo que poderia mesclar titulares e reserva, entra com a equipe praticamente reserva e toma uma piaba do Vila Nova. O que mais mata o torcedor do Cuiabá de ódio
é que toma um gol de um ídolo do Cuiabá, que é o Anderson Conceição, capitão de 3 temporadas do Cuiabá, que foi chutado, escorraçado do Cuiabá. E aí tem o Alisson, que foi pior que o Anderson Conceição. Foi chutar a bunda dele, basicamente isso. Falar que ele não tinha comprometimento, e o cara que não tinha comprometimento no Vila Nova é o artilheiro da temporada e foi um destaque do Goiás. E o Alisson já tinha feito gol decisivo na Copa Verde no ano passado. Então o Alisson é uma pedra no sapato do cuiabanista. Então o Cuiabá chega muito pressionado. E eu não acho que dá para o Cuiabá vencer na Arena do Grêmio. Eu comemoro um empate diante do Grêmio neste sábado às 17h30. Então assim, o resultado para o Cuiabá bom é um empate. Perfeito seria uma vitória. O Cuiabá tem que empatar contra o Grêmio e já viaja para Cusco, no Peru. Vamos parar para refletir? Cusco, no Peru, para pegar o Deportivo Garcilaso. O Cuiabá só joga em casa no dia 27 contra o Furacão, não, contra o Galo. Tomou porrada do Furacão, joga com o Grêmio, depois recebe o Galo, vai ter 2 jogos em casa contra Galo e Palmeiras. Neste meio do caminho só sai para visitar o Goiás, aqui no Centro-Oeste mesmo, pela Copa do Brasil. Então o Cuiabá vai ter jogo muito duro diante do Galo, diante do Grêmio, perdão. Tem desfalques? No geral, não. Então, Luiz Fernando Ilber vai ter muitas opções para escalar o Cuiabá para cima do Grêmio. Espero uma vitória, jogo com transmissão, espero um empate. Jogo com transmissão do Premier. Estou esquecendo de mais alguma coisa? Não. Logo após a partida, live pós-jogo para falar de Cuiabá e Grêmio. Então, bora para essa partida Cuiabá e Grêmio aqui no Canal Coruja. Então, tenha um bom final de semana com o empate do Douradão.